Quero convidar a todos para abrir a sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 8 e o 9. Primeiro Reis, capítulo 19, versículo de número 8 e 9. Quero já tributar a Deus toda a honra, toda a glória. E é um prazer imenso estar mais uma vez aqui, compartilhando da sua presença, da sua palavra, com a noiva do Cordeiro. Entendendo que só chegamos até aqui por causa da graça. Só cantamos hoje aqui por causa da graça. Tudo é por intermédio dessa poderosa graça. Quero louvar a Deus pela vida do anjo da igreja, que não é somente um pastor, mas é um conselheiro, um homem de Deus, e que tem colocado a mão no arado por essa obra, pela sua palavra. Essa obra não parou, porque Jesus disse para Pedro que essa igreja estava sobre a rocha e as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Então, louvo a Deus pela vida do pastor Nobre, o Anderson Góes, irmã Aline, por toda a diretoria, por todos aqueles que estão trabalhando, para que essa obra não pare, para que esse canal não caia, para que você que está do outro lado seja edificado pela palavra do Senhor. Então, 1 Reis capítulo 19, versículo de número 8 e 9, está escrito: E ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E chegou ali em uma caverna, e ali se alojou. E eis que a palavra do Senhor veio até ele, e ele disse: O que fazes tu aqui, Elias? Os que estão em pé podem tomar o seu assento, em nome de Jesus. Quero ser muito breve, objetivo naquilo que Deus colocou no meu coração. Essa mensagem que durante essa semana Deus já tinha colocado no meu coração algo. E eu quero falar nessa manhã sobre 3 pontos aqui: chamada, cuidado e dependência. Vou repetir. Quero falar sobre chamada, cuidado e dependência. Quando nós observamos o livro de 1 Reis, no capítulo de número 19, nós nos deparamos com um período caótico, em um declínio moral e espiritual, no meio do povo de Israel, aonde a falta de compromisso, aonde a falta de fidelidade, onde a falta de temor no meio de Israel, que era a nação amada, o povo eleito, a nação escolhida de Deus. Logo após passar o período da teocracia, que é o período do governo de Deus, estabelecido na terra, vai adentrar o período da monarquia, que era justamente o período do governo de um homem só. Quando nós observamos que a nação amada, o povo eleito de Deus, que era Israel, Deus levanta um homem por nome de Samuel no capítulo de número 1, o versículo de número 10 em diante do livro de Samuel, que foi gerado do ventre de Ana. Samuel tinha a responsabilidade de dar continuidade com a presença de Deus no meio do povo. Porém, no capítulo de número 8 do livro de 1 Samuel, o contexto histórico rapidamente nos diz que homens se levantam para pedir um rei humano, carnal, falho, para reinar a Israel, porque toda adjacente a Israel tinha reis para julgar, tinha reis para instruir, tinha reis para conduzir, mas Israel não tinha um rei. Porém, no capítulo de número 9 do livro de 1 Samuel, aparece um homem perante, procurando justamente as jumentas de seu pai. Este homem é Saul. Saul é o primeiro rei que vai sentar no trono de Israel e vai governar. Porém, ao começar o período da monarquia, Saul é o primeiro rei de Israel. Porém, com a desobediência de Saul, o trono de Israel será ocupado pelo segundo rei. Seu nome é Davi. Davi, no capítulo de número 16 do livro de 1 Samuel, Deus dá ordem para o velho Samuel ungir Davi como rei de Israel. Davi é conhecido na Bíblia como homem segundo o coração de Deus. Davi foi aquele que escreveu 73 salmos da Bíblia Sagrada. Davi tem a responsabilidade de zelar da presença de Deus, de conduzir o povo pela presença de Deus. Porém, Davi vai cometer um deslize pelo meio do trajeto.
Então o trono de Israel será ocupado por Salomão. Após Salomão começar a fazer coisas que desagradaram a presença de Deus, o trono de Israel agora será ocupado por Jeroboão. Após Jeroboão sair do trono, o trono de Israel será ocupado por Nadab. Porém Nadab sai do trono em um período de tempo, e agora Bazã se assenta no trono de Israel. Logo após o reinado de Bazã passar, quem se assenta no trono é Elã. Após Elã passar o período do seu reinado, Zirim se assenta no trono. Após Zirim se assentar no trono, reinar em Israel, quem se assenta no trono é o rei Orim. Porém Orim, ele era aquele que tinha o objetivo de dar continuidade ao reinado de Israel. Porém Orim é retirado do trono. O tempo de Orim se encerra, e agora quem se assenta no trono é o rei Acabe. Ora, Acabe é filho e sucessor de Orim, que reinou durante 22 anos, de 874 a 853 depois de Cristo. Aproximadamente ele era casado justamente com uma mulher chamada Jezabel. Seu reinado era tão poderoso. Acabe era líder político, líder militar. Acabe tinha as maiores tropas em seu domínio. Porém a Bíblia diz que Acabe fez coisas que desagradaram a Deus. Haja vista que o pecado de Davi, a desobediência de Saul e o que Salomão fez após todos os reis ter sentado no trono, não conseguiram atingir o pecado que o rei Acabe estava cometendo em Israel. Logo, Acabe se casa com uma mulher estrangeira, Jezabel, filha de Etibaal, que adorava a outros deuses e que era de uma nação politeísta. E nós sabemos que uma nação politeísta, eles não têm apenas um Deus para adorar, eles têm vários deuses para se adorar. Eles adoravam Baal, eles adoravam a Mamon, eles adoravam a todos os tipos de deuses, mas eles não adoraram ao Deus de Israel. Porém Acabe adorava, servia à presença de Deus. Porém Acabe vai fazer coisas que desagradaram a Deus. Pega uma mulher estrangeira, ela quebra os altares que foram levantados em Israel para adorar ao próprio Deus de Israel, e deixam de adorar a Deus para adorar a imagens, para adorar a outros deuses. Porém é neste interim de tempo, quando a desobediência de Acabe, quando o pecado de Acabe, quando a decadência declina Israel, é que neste interim de tempo Deus vai à procura de alguém para poder confrontar o sistema de Acabe e de Jezabel. Logo, Deus não queria outros deuses sendo adorados, aonde ele era o centro, aonde ele era o Deus da adoração. Deus sempre procura pessoas especiais em tempos de dificuldade. Deus precisava de uma voz no meio daquela calamidade. Deus precisava de alguém que pudesse bater de frente com o sistema do homem mais poderoso da face de Samaria, que era Acabe e Jezabel. Acabe não tinha voz. Quem reinava por trás de Acabe, diz Charles Swindoll, que era justamente Jezabel. Jezabel era a voz de Samaria. Jezabel era a voz de Acabe, aonde ele não tinha voz. Porém Deus vai à procura de um homem chamado Elias, o tisbita, em Tisbe. Tisbe é justamente uma cidadezinha em um lugar de Gileade. Até a localização de Tisbe é dificultosa de se localizar. Eu procurei no mapa, no Google, mas eu não consegui localizar Tisbe. Porém, enquanto os olhares humanos não observavam Elias em um lugar destruidor e horrendo e longe do lugar de destaque, Deus procura homens e mulheres capacitadas em tempos de dificuldade, aonde os olhares não conseguem chegar. Eu vou repetir pela segunda vez: não precisamos de homens e mulheres que estejam em lugares de destaque ou em prateleiras para ser visto. Deus procura pessoas certas em lugares difíceis de se localizar. Deus procurou Elias, porém Deus foi à procura de Elias, não foi em palácio, porque diz alguns historiadores, Charles Swindoll fala no seu livro dos Heróis da Fé, que Elias não foi encontrado em palácio, Elias não foi encontrado deitado numa cama boa.
A história diz, e alguns historiadores, que Tisbe é um lugar onde não se tem educação. Tisbe é um lugar onde não se sabe comer direito. Tisbe é um ambiente onde não se tem educação e nem sabe falar bem. Porém, diz Charles Window que Elias era forte, musculoso como alguns historiadores. E ele era um homem que não media esforço na sua palavra. Elias, quando abria a boca para falar, ele não sabia interpretar o que ele queria falar. É pessoas assim que Deus estava à procura naquele momento, porque para confrontar Acabe e Jezabel, Deus não ia procurar quem tinha ética, Deus não ia procurar quem sabia ficar se comportando. Deus precisava de um louco para intergir no meio daquela calamidade, porque a nação de Israel não era e nunca foi da mão de Davi, na mão de Salomão, da mão de Saul. Israel sempre foi propósito e projeto do Deus de Israel. Deus levantou Elias para bater de frente com o sistema de Jezabel e Acabe dizer: está errado, a adoração em Israel não é para Baal, a adoração em Israel não é para Mamon, a adoração em Israel é para o Deus de Israel. Porém, a chamada de Elias não foi uma chamada sacerdotal. A chamada de Elias foi uma chamada profética. E um profeta, ele nunca é aplaudido por todos. Um profeta, ele nunca está honrado sendo aplaudido por muitos. Profeta, ele dói. O chamado de um profeta abre feridas, traz solidão. Ele não é honrado por muitos. Porém, Elias era um porta-voz daquela nação na última hora. Porém, a chamada de Elias vai ser uma chamada dificultosa, porque enquanto Israel está sem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, Acabe e Jezabel declinam a adoração para outros deuses e retiram Deus do centro. Deus vai à procura de um homem para bater de frente com o sistema e dizer que Israel não se adora a Deus dessa forma. Elias chega para confrontar um homem mais poderoso da face da terra. Porém, logo após Elias confrontar esse homem, que era o maior, o mais forte da face da terra de Samaria, porém o que lhe havia lhe chamado era maior do que Acabe, era maior do que Jezabel. Imediatamente, quando Elias aparece no palácio, confrontando Acabe e Jezabel, Elias vai abrir a boca e dizer apenas isso: não haverá chuva, nem orvalho segundo a minha palavra. Logo, Elias, quando confronta Acabe e o reinado do palácio de Jezabel com ele, Elias estava tendo sobre ele os holofotes do palácio. Elias estava trazendo sobre ele a visão do rei Acabe, a visão de todos os seus súditos, de toda a população. Porque a fama de Elias, presbítero Marinho, correu durante toda a Samaria e toda Israel. Comentava e dizia: um homem sem educação foi perante o rei Acabe e confrontou Acabe, confrontou Jezabel e disse que não iria ter chuva. Ora, quando nós observamos rapidamente o que Elias fala, Elias vai falar para o rei Acabe que não vai ter chuva. Nós sabemos que Israel é rica na agropecuária, na cultura e na economia. E quando Elias está dizendo que não vai ter chuva, Elias está dizendo: o gado vai morrer, as plantações vão perecer, não vai ter chuva para alimentar seus filhos, vocês vão perecer durante 3 anos. Porém, presbítero Marinho, quando Elias fala isso, ele está no palácio. No palácio, Elias está sendo visto por todos. No palácio, Elias está tendo status de Samaria, de Israel e do rei Acabe. No palácio, Elias está tendo honra e está tendo visão do homem. Porém, quando Deus fala: Elias, está na hora de você ir para o Querite. O que significa ir para o Querite? Era Deus dizendo para Elias: está na hora de você se esconder. Porque Charles Window fala que Elias foi chamado por Deus, mas Elias ainda não era considerado um homem de Deus. E ser considerado um homem de Deus não é pela nossa intelectualidade, não é pela nossa eloquência, nem pelo terno que a gente veste ou pela saia que as mulheres usam. Ser considerado uma mulher e um homem de Deus é ser treinado em meio à dificuldade da vida,
Elias necessitava ir para o Querite para se esconder, para se ocultar. Porém, na minha conjectura, Elias poderia olhar para Deus e dizer: se esconder agora, não dá. Se ocultar, não dá. Eu sou o pregador do momento. Eu prego a tua palavra. Eu sou teu profeta. Eu estou no palácio e toda Samaria e o rei Acabe está tendo os olhares sobre mim. Porém, quando Deus manda Elias se esconder, Deus estava dizendo para Elias: está na hora de você se ocultar, Elias. Está na hora de você desaparecer. Porque tudo que Deus queria era que Elias saísse debaixo dos holofotes humanos. Tudo que Deus queria é que Elias saísse de cima do palco, parasse de pensar que era o melhor, que ele era o bambambam do momento, que só tinha ele para trabalhar. Deus, ele sabe exatamente o momento de te levar para os holofotes, e Deus sabe o momento exatamente de te retirar do altar e te colocar no Querite. Observando essa palavra, a gente observa rapidamente que quando Deus manda Elias para o Querite, Deus não queria matar Elias. Deus queria primeiro humilhar o ego do profeta Elias. Segundo, quando Deus manda Elias para o Querite, Deus queria justamente treinar Elias. Quando Deus manda Elias para o Querite, Deus queria proteger Elias. Por quê? Primeiro, Elias, quando aparece no palácio, o seu ego se exalta: eu sou o cara. Porém, quando Deus fala: Elias, vai para o Querite, ele está dizendo: está na hora de treinar você no meu Querite. Terceiro, quando Deus pega Elias e manda para o Querite, Deus estava dizendo: eu vou te proteger. Por quê? Porque ninguém confrontava um dos homens mais poderosos da face de Samaria. Ninguém apontava o dedo e desafiava Acabe e Jezabel. E Deus queria proteger Elias. Porém, ao chegar no Querite, ele vai beber das águas do ribeiro. Ele vai comer do que os corvos iriam trazer no bico. Ele iria justamente se alimentar de tudo que Deus estava mandando para ele. Logo, nós entendemos que não tem problema ir para o Querite, porque a palavra Querite significa deixar do tamanho certo. O ribeiro iria trazer abundância de água para Elias saciar a sua sede. Iria ter pão, iria ter carne de manhã e de tarde. Elias não ia ter necessidade de nada. Porém, o ribeiro vai secar. E quando a seca chega no Querite, quando não tem mais o ribeiro jorrando água, não tem mais o corvo, não tem mais pão, não tem mais carne, é justamente neste período, presbítero Marinho, que Elias estava provando da sua própria oração que não haveria chuva, não haveria nada durante 3 anos em Samaria, em Israel. Porém, não tem problema ir para o Querite. Mas como é que a gente vai adorar em meio à dor? Deus tirou Elias do ambiente que nunca ninguém poderia tirar, colocou em um lugar de destaque, e agora estava mandando Elias se ocultar. Porém, quando Deus está mandando Elias para o Querite, e agora as águas secam, agora não tem mais pão, agora não tem mais carne, como adorar sozinho no Querite? Como adorar sem amigos por perto? Como continuar servindo a um Deus que nos leva para o Querite e nos humilha? Como continuar adorando? Porque tinha água, tinha carne, tinha pão, mas agora não tem mais nada. Porque o ribeiro secou, a tristeza chegou. O problema aqui não é ir para o Querite. O problema aqui é o Querite parar de jorrar água. Por que, Elias? Porque enquanto o Querite jorra água, tem alegria. Enquanto o Querite jorra água, tem festa. Enquanto o Querite jorra água, o sorriso está estampado no seu rosto. Enquanto o Querite jorra água, tudo vai bem. O problema é o Querite fechar e parar de jorrar água. E quando o Querite cerca e para de jorrar água, a alegria cessa. O choro chega, o pranto domina. Deus não levou Elias para o Querite para matá-lo lá.
Deus levou Elias para o Querite para deixar da forma que ele queria deixar. Entenda que todas as vezes que Deus fecha o Querite da sua vida, não é porque Deus quer lhe parar, é porque Deus está querendo cuidar de você e deixar da forma que Ele quer deixar. Quando Deus pegou Jeremias no capítulo 18, Deus disse: desce, não fala, só observa. O vaso se desmancha na mão do oleiro. Jeremias entende que não tinha condição do vaso, porém Deus fala por intermédio do oleiro na minha conjectura e diz: eu posso fazer outro vaso da forma que o oleiro fez esse. Deus, Ele sabe a hora de fechar as portas para você. Deus sabe a forma de deixar você. Não é por causa que tudo desmoronou que Deus acabou com a sua chamada, com a tua vida e com o teu relacionamento, não. Deus permite certas coisas da vida do homem porque Ele quer nos moldar e deixar da forma que Ele quer nos deixar. Às vezes a gente chora, não tem ninguém por perto. Às vezes falta isso, não tem ninguém por perto. Mas é Deus levando você para o Querite, para você ficar da forma que Ele quer que você fique. Porém, o choro chega em Elias. Imediatamente a voz de Deus chega em Elias de novo. Elias, sai daqui. Vai para Sarepta. Habita em Sarepta. Quando a gente observa que Sarepta é justamente uma cidade costeira, fora do limite de Israel, que pertence a Sidônia, na costa Mesopotâmia, atualmente conhecida como o local libanês. Deus tinha dado ordem para Elias: vai para Sarepta. Eu tenho ordenado a uma mulher, e essa mulher vai te alimentar. O cuidado de Elias vai começar agora. A chamada de Elias veio desde Tisbe, passou pelo palácio, porém agora vai se iniciar o cuidado de Elias em Sarepta. Sarepta, Deus tinha ordenado uma viúva. Na lógica humana, não se tinha condições nenhuma dessa viúva cuidar e alimentar de Elias. Geograficamente, a dor tomava conta, o choro, a humilhação, e não tinha condição nenhuma daquela mulher sustentar ninguém. Porém, Deus é especialista em utilizar os ambientes de sofrimento para transformar em ambientes de vida. Eu vou repetir pela segunda vez para ver se você entende. Aquele ambiente estava sem comida. Aquele ambiente estava com choro, humilhação e desprezão. Porém, Deus é especialista em transformar os ambientes de sofrimento para transformar em ambientes de vida. Deus não trabalha com a lógica humana. Deus trabalha com o seu querer. Em João capítulo de número 11, Lázaro estava morto há 4 dias. Na lógica de Marta, a preocupação dela era com o tempo, mas a preocupação de Jesus nunca foi o tempo. Ele chega na hora que Ele quiser chegar. Ele transforma a morte em vida na hora que Ele quer transformar, porque Deus transforma os ambientes de sofrimento em ambientes de vida. Em Atos capítulo 20, Eutico cai do 3º andar, Paulo sai de cima e vem para baixo representando a Cristo. Porém, o ambiente de sofrimento Deus vai transformar em ambiente de vida. Quando nós observamos a Bíblia, a gente lembra de um homem por nome de Naamã. Ele era soldado, homem honrado, porém por dentro da sua capa, da sua armadura, tinha grandes feridas que ninguém conseguia enxergar. Porém, Deus leva uma menina para a casa de Naamã. Por quê? Porque Deus é especialista em transformar os ambientes de sofrimento para transformar em ambientes de vida. Quando Deus leva Elias para Sarepta, Sarepta tinha dor, Sarepta tinha choro, Sarepta tinha humilhação. Porém, é em Sarepta que Deus vai transformar o ambiente de sofrimento em um ambiente de vida. Eu vou repetir pela segunda vez.
Em Sarepta a mulher era humilhada. Em Sarepta Deus tinha dado ordem: Elias, é lá que eu vou alimentar você. É lá que eu vou tratar com você. É lá que você não precisa se preocupar. Como não se preocupar em Sarepta? Deus primeiro pega Elias de um ambiente que ninguém poderia dar nada, coloca ele em um ambiente de destaque, leva ele para o Querite e trata Elias do Querite. Do Querite ele leva para Sarepta. Sarepta tinha fome, tinha uma viúva, tinha quase nada. E Deus diz: eu vou alimentar. Na lógica humana, não tinha condição nenhuma. Mas Deus sabe transformar aquilo que é do nada para se transformar em algo que pode saciar a nossa fome. Quando Elias chega em Sarepta, observe rapidamente. Aquela mulher tinha 3 dificuldades. 3 dificuldades. A primeira dificuldade que aquela mulher tinha era que ela era viúva e tinha perdido o seu esposo. E não tinha mais o seu protetor, o seu ajudador, aquele que supria as suas necessidades. Segunda dificuldade, a lei estava sobre ela. A discriminação estava sobre aquela mulher. Porque a lei dizia que qualquer mulher viúva não tinha honra, não era bem vista, não poderia trabalhar, ela sofria discriminação. Terceiro, a fome tomava conta em Sarepta. Ela tinha um filho e ela viu a crise chegar e permear no meio deles. Já estava, pela lógica humana, debilitado. Iam comer e iam morrer. Porém Deus tem sempre um propósito em meio à morte. Deus tem sempre um propósito em meio à morte. O propósito de Deus em deixar Marta e Maria chegar foi em ouvi-las e saber a preocupação que elas tinham. O propósito de Deus deixar Eutico cair do 3º andar foi simplesmente tratar com todos que estavam naquele culto. Deus permite a morte entrar para que no tempo certo ele entre com a sua vida. Deus permitiu a morte entrar na casa de Jairo para que a vida entrasse depois. Quando aquela mulher tem 3 dificuldades: perdeu o esposo, a lei discriminava, a fome dominava ela e seu filho. Observe que vem um sofredor do Querite que percorreu 200 quilômetros de Samaria até o riacho do Querite e depois uma viagem mais longa até o território que era justamente de Fenícia, Sarepta, aproximadamente 15 quilômetros de Tiro e Sidom. Elias chega nessa região. A fome dominava. Porém a Bíblia diz que Elias chega ousado pelo Espírito e diz: faz um bocado de bolo para mim, traz água para mim. Presbítero Marinho não tinha condição nenhuma, Eric, da mulher trazer um bolo, da mulher trazer alguma coisa para ele comer. Ela estava à procura de uns cavacos para fazer e depois morrer com seu filho. A dificuldade que ela tinha sobre ela, uma mulher que estava sofrendo psicologicamente pela morte do seu esposo, sofrendo justamente com as afrontas e a discriminação, e a fome em ver o seu filho chorar e não tinha um alimento, como dói. Só quem é mãe nesse momento entende o que é saber o que o seu filho não tem algo para comer. E ainda vinha um estrangeiro de fora e pediu um bolo. Porém Elias estava sendo movido por Deus para dizer: a vida chegou aqui, a morte paralisa agora. Eu vou repetir. Enquanto a cédula da morte e as 3 dificuldades estavam estampadas no peito da mulher, Elias estava dizendo: eu rasgo agora a cédula que está sobre ti de morte, e Deus me trouxe para transformar esse ambiente de morte em um ambiente de vida. O Espírito Santo, eu abro um parêntese para dizer, ele está invadindo Sareptas agora.
aonde tem gente que viu a morte chegar, mas Deus está levando a sua palavra como vida nessa manhã para sua casa. A mulher não entende o que Elias estava tratando. Na mente dela, é um louco. Porém, Elias sabia quem havia lhe chamado. Ela alimenta Elias. Ela dá para Elias. A farinha não falta. O azeite não falta. Porém, no meio do cuidado de Deus, nem Sarepta para Elias. O menino morre. A mulher se desespera e pensa que Elias trouxe juízo por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado consciente. Ela fala para Elias: você trouxe juízo na minha casa. Ou seja, era melhor eu ter morrido com meu filho no momento que você chegou. Observa a dificuldade em Sarepta. Quando ela vê seu filho morto, Elias chora, diz a Bíblia. Pede um menino. E Elias, presbítero Marinho, não ora embaixo. Elias sobe o primeiro andar, sobe o segundo andar, chega no terceiro andar. Porque Elias aqui me ensina que todo sofrimento embaixo só dura até você entregar para aquele que está em cima. Todo choro embaixo só continua se você parar e entregar para aquele que está em cima. Hoje o Espírito está dizendo: entrega o que está morto na minha mão. Eu vou pegar o que está morto embaixo e vou entregar para aquele que tem vida em cima. Quando Elias sobe com o menino, Elias não desce com o menino morto, Elias desce com o menino vivo. Após o período de Sarepta, Elias aparece perante Acabe. O fogo desce e consome no capítulo 18 450 profetas de Baal. Porém, o cuidado de Deus em Sarepta se encerra e se inicia a dependência de Deus em Berseba. Elias foge com medo de Jezabel. O decreto chega: matem Elias. E assim como os meus profetas morreram a essa hora, Elias será morto também nesse momento. Elias foge. E no caminho do deserto, presbítero Marinho, Elias se senta, se deita debaixo do pé de zimbro. Observando a biologia, zimbro não vai nascer nunca no deserto. Mas quando Deus quer fazer brotar vida, a rocha jorra água, o mar vermelho abre, a morte sai e a vida chega. Porque Deus é especialista em transformar os ambientes de sofrimento em os ambientes de vida. Se você puder escrever aí no chat agora, diga: Deus é especialista em transformar os ambientes de morte, de sofrimento, em ambientes de vida. Se vocês que estão aqui nessa manhã puder olhar para quem está do seu lado aí, diga para ela, diga para ele: Deus hoje está transformando o sofrimento em vida. Diga aí: tudo que está morto vai ser transformado em vida. Tudo que está decaído, o Espírito Santo está dizendo: entrega para mim, que eu vou trazer de cima para baixo, não morto, mas em vida. Hoje o que está trazendo sofrimento embaixo, só vai restar um pouco, porque eu trago de cima vivo e entrego para ti hoje. Elias chega em Berseba. Ao chegar em Berseba, no deserto de Berseba, Elias chega e se assenta debaixo do pé de zimbro. Eu não consigo entender Elias aqui. Elias sai de uns sofrimentos tão grandes e chega em Berseba. Eu preciso contar isso aqui para me encerrar. Eu fui pregar em uma certa cidade. E quando eu fui pregar, presbítero Marinho, a glória de Deus desceu de tarde com outros pregadores. E eu disse: o que eu prego agora à noite? Tinha mais de 300 jovens. Era como se fosse um congresso de jovens, um ambiente longe de Alagoas. Eu fui colocado num quarto e quando eu olhei, tinha coisas que eu não quero falar aqui. A gente se deitou naquela cama do jeito que estava. Uns que me levaram dormiu dentro do carro. Estava entre 18 e 19 graus naquela madrugada. Mas quando a gente chegou, eu ouvi alguém dizendo para mim assim:
É esse menino que vai pregar? Não é nem conhecido, não tem nem beleza. Porém, como eu amo a graça. A graça não olha para a cor de cabelo, Eric. A graça não olha para a cor do olho. A graça não olha para o terno de grife que você usa, nem para o sapato de couro que você tem. A graça não olha para a casa se é boa ou se é ruim, se tem móvel de luxo ou não. Quando Deus vai à procura de Davi, Deus procura o que está dentro de Davi. Ou ouvi aquilo e disseram para mim, era melhor trazer um que já é conhecido. Era melhor trazer um que tinha mais eloquência, que tem mais isso, que tem mais aquilo. Mas Deus trabalha como Ele quer. E como diz as irmãs do ciclo de oração, Deus não trabalha com arrumadinho. A escolha sempre foi de Deus. A chamada sempre foi de Deus. Eu ouvi aquilo e eu entrei no quarto. Quando foi 3 da tarde, eu cheguei no quarto. Tirei os amigos que foram comigo e disse, agora eu quero falar com Deus. Quando foi 7 da noite, eu me levantei. De 3 da tarde até 7 da noite, eu dizendo, Deus me dá graça. O sofrimento chegou. E às vezes a gente vai para um ambiente e a gente pensa que a gente é o cara, que é só a gente que aparece, é nada. Nós só estamos de pé por causa da poderosa graça de Cristo. Quando foi de noite, subi para jantar, desci para o culto. E quando eu desci para o culto, o presbítero Marinho ainda continuaram falando, é esse menino que vai pregar mesmo. Dá logo o microfone para ele, coloca ele para pregar, que a gente quer subir e a gente quer brincar, quer fazer outra coisa. Eu fui para o banheiro daquele ambiente e eu disse, Espírito Santo, se o Senhor não me usar hoje aqui, eu não quero saber mais de pregar a tua palavra, porque o que eu ouvi hoje abriu feridas dentro de mim. Porém, quando eu peguei a palavra e comecei a pregar, em Lamentações capítulo 5, versículo 21, o Espírito Santo falou ao meu ouvido naquela noite. Era eu pregando e ouvindo ele falar. Era ele falando e eu continuando a pregar. E ele disse, se prepara para o que eu vou fazer hoje aqui. Quem disse que era para acabar 9h15 da noite o culto, não conseguiu, presbítero Marinho, sair do lugar. 11h40 da noite, o fogo descendo naquele lugar. Era criança batizada ali, era jovem tomado ali, era gente pulando lá. E o povo dizendo, prega mais, prega mais, prega mais, prega mais. E o Espírito tomando aquele ambiente, aquele ambiente, aquele ambiente. Sabe o que Deus me ensinou ali? É que não precisamos estar no lugar de destaque. Às vezes Deus nos leva para ambiente bom, mas a gente precisa passar por Beceba. Os decretos de morte não interferem nos propósitos de Deus. Riachos secos não alteram os propósitos que Deus tem para providenciar. Ainda que o amigo te esqueça, ainda que a mãe te esqueça, Deus disse pela boca de Isaías no capítulo 49, ainda que uma mãe se esqueça do filho que amamenta, eu o Senhor, eu vou repetir até você entender. Vai faltar mãe, vai faltar pai, vai faltar amigo, mas Deus disse, eu não me esqueço de ti, ó Israel, porque tu estás cravado na minha mão e nada sai da minha providência. Elias está deitado em Beceba, deitado num pé de zimbro. Um anjo chega para Elias e diz, come e bebe. Como dormir em meio a um decreto de morte? Como dormir? Não tem condição da gente descansar sabendo que estão querendo nos matar. Não tem condição da gente continuar servindo se não estão honrando e não estão olhando para a gente. Porque às vezes, quando o querido seca, quando a morte em Sarepta chega, às vezes quando estamos sozinhos em Beceba, pensamos que é o fim. Dizemos, não canto mais, não prego mais, não adoro mais. Eu coordenar, dirigir, já era. Só que Deus deixa tudo isso acontecer com você, para que você entenda que você só vai depender dele e de mais ninguém. Em Beceba era Elias e Deus, era Deus e Elias. O anjo chega e diz, come e bebe. No outro dia um anjo chega em forma teofânica. Era Deus falando com ele.
e dizendo: Elias, come e bebe, porque a jornada é longa. Porém, Elias chega dentro de uma caverna. E aqui eu encerro essa mensagem. Quando Elias chega dentro da caverna, presbítero Marinho, Elias está sozinho. Elias está sem ninguém. Psicologicamente abalado Elias está. Porém, no meio de Berseba, Elias foi dependente de Deus todo o momento. Perceba que desde Querite até Berseba, teve pão e teve anjo. Teve alimento e Deus não abandonou Elias. Porém, quando ele entra na caverna, Elias estava nos ensinando e dizendo: chega, eu já não suporto mais tudo isso. Eu já não aguento mais, parei agora. Porém, quando Elias entra na caverna, Elias estava abrindo mão de Israel. Elias estava desistindo da chamada. Porém, chega o fogo. Deus não estava no fogo. Os trovões chegam na porta, na frente da caverna. A Bíblia diz que Deus não estava no trovão, mas chega uma brisa suave. E a Bíblia diz que Deus estava na brisa. O vento tomou conta daquele barco. Foi pregado aqui. Porém, aquela tempestade no mar ou no lago da Galileia, era Jesus dizendo para os discípulos, ainda dormindo: eu estou descansando. E eu vou deixar acontecer uma tempestade para ver se vocês despertam. Para ver se vocês se lembram que eu estou aqui e não desisti de vocês até agora. O vento chega, a tempestade toma conta. Porém, o que Jesus queria naquele momento era que eles entendessem que o melhor era chamar Jesus. Era se lembrar que ele não abandonou ninguém no meio do caminho. Deus não abandona quem ele chama. Deus não desiste de quem ele já levantou. A vontade que a gente tem é de parar. Aqui não tem super-herói. Aqui não tem Mulher Maravilha. Paulo disse que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Nós somos homens pecadores. E como disse Jonathan Edwards, homens pecadores na mão de um Deus irado. Deus permite a adversidade para que nós possamos se tornar dependentes dele todos os dias. A hora que os homens te rejeitar, Deus está dizendo: vai ter pão, vai ter alimento e vai ter água para você. Todas as vezes que te abandonarem, Deus está dizendo: vai ter pão e alimento para você. Quando você entra na caverna, te procuram por todo lugar, mas ninguém te encontra. Mas pode os homens te esquecer, pode as mulheres e todo mundo te esquecer, mas Deus chega na caverna e diz: Elias, está fazendo o que aí dentro, meu filho? Está na hora de você voltar. Está na hora de você se lembrar de quem você era em Israel. Quando Deus fala: está fazendo o que aí, Elias? Deus está lembrando, presbítero Marinho. Lembre de onde eu lhe tirei. Lembre quem foi que supriu a sua necessidade. Lembre, Elias, que no meio de Sarepta eu levantei uma viúva para você. Arachúria. Lembre, Elias, que você só não morreu na mão de Jezabel e Acabe porque eu guardei você. Por que está fazendo aí dentro? Está fazendo o que dentro dessa caverna? Sai daí e volta para o ambiente que você estava. Eu termino essa mensagem dizendo que a chamada de Deus dói. O cuidado de Deus nos trata. E a dependência de Deus nos humilha. Elias pediu para morrer. Quantas das vezes nós não pedimos para morrer? Quantas das vezes nós não dissemos para Deus que está na hora de parar? Está na hora de sair da caverna e voltar para Israel de novo. E eu dirijo essa palavra a você que está desviado, saiu da presença dele. E faz muito tempo que você está dentro dessa caverna. O terremoto bateu na frente dela, mas Deus não estava.
E você só não morreu porque Ele não deixou. O fogo dominou a frente e você não se queimou. É porque Jesus já tinha falado através de Isaías, dizendo que ainda que você ande pelas águas, as águas não vai submergir. Se você andar no meio do fogo, a chama não vai arder. Cadê você para aceitar a Jesus nessa manhã? Onde está a primeira vida, que está na hora de sair de dentro da caverna e voltar de novo para o ambiente que nunca poderia ter saído. Eu quero convidar você a voltar para a presença de Deus e dizer em Israel que não há outro a não ser Deus que domina sobre todas as coisas. Convido pela última vez, está na hora de sair da caverna e voltar para Israel. Israel é sua casa, sua família, seu esposo, seu marido. Não desista de Israel. Israel só está de pé por causa de você. Deus abençoe em nome de Jesus.